tenha respostas para as principais questões humanas e espirituais. Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, responde. Olá, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Obrigada pela audiência de todos aqui pela comunicação 100% Jesus. Hoje nós vamos falar sobre mediunidade, uma temática de diversas crenças e culturas e que é parte também da história da humanidade desde os seus primórdios. É um dom natural que todos possuem de alguma forma, né? Porque nós somos espírito, como define muito bem o irmão presidente pregador da religião divina, o irmão Paiva Neto. É sobre esse assunto, mediunidade, que vamos tratar com o nosso convidado de hoje, o irmão Emerson Damásio, ministro pregador da religião divina. Bem-vindo, irmão Damásio. Deus está presente. Muito obrigado, Juliana. Nossa saudação fraterna a todos os que acompanham o Comando da Esperança e viva Jesus em nossos corações para sempre. Respeitamos todos, inclusive aqueles que preferem até nem se identificarem, não tem problema nenhum. A primeira questão é de uma pessoa que não trouxe o nome e quer saber o seguinte, irmão Damásio. Às vezes eu ouço vozes me revelando coisas ou tenho sonhos de premonição, mas tenho medo e não quero ter contato com isso, não quero desenvolver e não queria ter isso. É errado eu não querer? Não é errado. Deus não nos impõe a nada, minha irmã ou meu irmão, até porque você sente medo desse dom que lhe é peculiar. Porém, a ligação espiritual é algo compulsório, como o ar que nós respiramos. Mesmo você deixando de ver, ouvir ou até ter as premonições nos sonhos, não quer dizer que você deixará de ter um dom que é inerente seu, como o ar que respiramos. Nós só deixamos de respirar se taparmos o nosso nariz, mas o ar continua a nos beneficiar com o oxigênio para que possamos sobreviver. Eu recorro, por exemplo, à página de Paulo Apóstolo, Epístola de Paulo aos Hebreus. Vamos aqui ao capítulo 12, no versículo 1, Paulo diz assim, que estamos cercados por uma multidão de testemunhas invisíveis. Ora, cada um de nós tem junto de si espíritos bons ou não tão bons assim, a depender da nossa sintonia. E a religião divina nos fala da sintonia tríplice com Jesus. O bom pensamento, a boa palavra e a boa ação, para que aproximemos de nós espíritos bons. Paulo apóstolo também, na sua epístola aos Hebreus, lá no capítulo 1, versículo 14, diz assim, que os anjos, os espíritos, portanto, de luz, são mandados por Deus àqueles que hão de herdar a salvação. Então Deus, na sua infinita misericórdia, meu irmão, manda os seus anjos para nos auxiliarem na missão que temos que cumprir. Para alguns, eles se manifestam pela intuição, que é o dom inerente a toda criatura espiritual e humana. Outros têm esses dons um pouco mais aflorados, que é o seu caso. Mas abrir mão deste dom é abrir mão da capacidade de perceber o apoio que do alto desce até nós. Então Deus não vai nos deixar, como Jesus diz, não vos deixarei órfãos. Esta é uma forma de não nos deixar órfãos, mandando os anjos àqueles que hão de herdar a salvação. E todos nós queremos herdar a salvação, de um jeito ou de outro. Sendo uma realidade a mediunidade, será que não é melhor conhecê-la? Já que estamos cercados, ladeados, rodeados por uma multidão de testemunhas invisíveis, como disse Paulo apóstolo, qual qualidade de testemunha estamos aproximando? Que benefícios podem trazer? Ou que malefícios podem trazer? Como eu atraio essa aproximação de espíritos bons ou não tão bons assim? Como eu posso melhorar essa qualidade de espíritos bons que vão vir ao meu lado? Saber disto, como eles agem, eles podem me influenciar, eles agem de que maneira? O irmão Paiva Neto diz assim, eles de uma forma muito sutil começam a brotar pensamentos. Às vezes, quem tem uma faculdade um pouco mais aflorada, não quer, respeitamos, e Deus não vai lhe condenar por essa decisão. Mas nós nunca deixaremos de ter o dom de comunicarmos-nos com seres espirituais.
Infelizmente, a maioria, por desconhecer esta realidade, por isso eu abro aqui o livro A Esperança Não Morre Nunca, obra do escritor Paiva Neto, por muitos não conhecerem, acabam temendo, como muitos não querem, por exemplo, falar em público porque temem, mas quando aprendem a falar em público, o temor cede lugar à confiança. E quantas outras coisas temíamos ontem e hoje não tememos mais. Num discurso, aqui eu estou na página 181, num discurso que irmão Paiva fez em 1981, em dezembro, 21 de dezembro, na cidade de Porto Alegre, na decodificação do Pai Nosso, a certa altura o autor diz assim: a religião divina veio à Terra para acabar com o medo entre os seres humanos. Medo oriundo da ignorância espiritual. Mãe e pai degenerados de todos os males que afligem a terra. Fechar aspas, o autor prossegue. Então a religião divina veio acabar com o medo. O medo do lado espiritual, que pessoas às vezes têm, espírito, você é espírito, eu sou espírito. Todos nós o somos, estamos num corpo de carne. Os que morreram, estão do outro lado da vida, não são monstros, assombrações. Claro que tem aqueles que são ainda persistentes no erro, como espíritos que estão na terra. Você não ouve barbáries na terra de pessoas que fizeram coisas que nos assustam? Também há espíritos lá em cima que assim o fazem. Porém, o que nós fazemos na terra? Nós nos aproximamos de pessoas boas, em tese. Pessoas que vibram na nossa faixa do bem, do respeito, da solidariedade. Espiritualmente, ter esse dom que todos nós possuímos também nos dá a condição de fazer as escolhas de qual qualidade espiritual queremos para junto de nós. E é isso que a religião divina nos ensina. Se dê a chance de aprender com a religião divina um pouco mais sobre o seu dom, o dom inerente a toda criatura espiritual e humana. Você pode fazer contato conosco pelo 99-603-1330. 99-603-1330, código de área 11, e aprender muito mais com as missionárias e missionários da religião divina. E mais do que isto, acompanhando a comunicação 100% Jesus com as pregações de seu presidente pregador, você vai aprender muito mais sobre a sua educação mediúnica. Ok, muito obrigada a todos que estão mandando suas questões pelo WhatsApp 998318195, 11 o DDD. Um abraço para o Djalma Pereira, de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Estou acompanhando há pouco tempo a rádio e gostaria de entender o que é essa união das duas humanidades. Como isso pode se dar com pessoas que não acreditam em espírito, como os cientistas, por exemplo? Muito obrigado, Djalma, a todos em Nova Iguaçu. Obrigado por sua audiência. Eu abro a obra do escritor Paiva Neto, Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Nas páginas 283 e 284, no subtítulo Somos Todos Sensitivos, assim diz o presidente pregador da religião divina, abrir aspas. A lição que o Templo da Boa Vontade ensina, o Templo da Boa Vontade, Djalma, é a sede espiritual da religião do terceiro milênio, está localizado em Brasília. Todos os dias, na Super Rede Boa Vontade de Comunicação, temos a Hora do Templo da Boa Vontade. É um templo ecumênico que recebe mais de 1 milhão de peregrinos no momento em que não enfrentávamos a pandemia. Agora, a nossa peregrinação é virtual. E aí, esse número, naturalmente, é muito maior do que 1 milhão por ano. Então, a lição que o Templo da Boa Vontade ensina é: se já existe, como realmente existe, ligação compulsória da humanidade de cima, portanto, a humanidade espiritual, com a humanidade de baixo, nós da terra, infelizmente de forma inconsciente e perniciosa, com resultados desastrosos, e se é inevitável essa influência, que ela seja para o bem, porque o contato que se estabelece geralmente é com criaturas espirituais maléficas, ignorantes. Trabalhemos plenamente conscientes para essa realização. É o que desejam os espíritos superiores. Captemos conscientemente as influências dos espíritos superiores, posto que eles existem, livrando-nos da ação solerte do astral inferior. Fechar aspas. Você traz já algumas perguntas, duas pelo menos. O que é a união das duas humanidades? Então está aqui a explicação do irmão Paiva Neto. O Templo da Boa Vontade, ele ajuda a promover essa união,
que nós discorríamos na pergunta anterior, trazendo a palavra de Paulo que estamos cercados por uma multidão de testemunhas invisíveis. Nós, seres encarnados, e existem os seres fora do corpo. Essa união das duas humanidades, a religião divina propõe uma união consciente, já que a ligação ela é compulsória, ela é obrigatória, ela é natural. Você não pensa para respirar, você simplesmente respira. Nós não pensamos para nos unir aos espíritos desencarnados. Simplesmente essa união acontece. Independente de nós assim o desejarmos, nossas atitudes, o que nós pensamos, o que nós falamos, o que nós fazemos, determina que qualidade de ligação. Por isso a compulsória ligação entre a humanidade da Terra e a humanidade do céu da Terra. Portanto, nós da Terra com aqueles que estão no céu da Terra. E aí o irmão Paiva traz a chave para que captemos conscientemente. Como fazer isto? Quando eu faço prece, quando eu estudo o Santo Evangelho, Apocalipse de Jesus, e aplico as lições do Cristo, o irmão Paiva Neto diz que amar é uma oração. Quando eu ajo com amor, eu estou conscientemente atraindo para junto de mim entidades espirituais elevadas e afastando de próximo de mim essa ação solerte do astral inferior. Quem pensa o ódio, quem age com a maldade, quem engana, quem trai, quem prejudica, quem faz o mal, está atraindo para junto de si esse astral inferior. Espíritos fora do corpo que estão aí, vagando pelo mundo, como diz a prece do Papa Leão XIII, para a perdição das almas. Aí você pergunta, Djalma, como a ciência? Como fazer com que os cientistas acreditem? Ora, a ciência, ela não pode ser dogmática, ela tem que buscar a verdade. E existem muitos cientistas de escola que assim o fazem. Vão buscar a verdade onde quer que ela se encontre, assim que a religião divina defende. E a ciência tem avançado nesse terreno que ainda para muitos é obscuro, ainda não muito claro. Ele publica vários desses estudos na sua obra Os Mortos Não Morrem. E eu recorro em especial no título A Crença na Vida Após a Morte. Na página 92, o autor diz assim, abrir aspas, no Reino Unido, um estudo da FIOS, que entrevistou 2.060 pessoas em 2009, demonstrou que 53% das pessoas acreditam em vida após a morte e 70% creem na alma humana. No Brasil, um estudo foi concluído em 2017 pelo Programa de Saúde, Espiritualidade e Religiosidade, PROSER, ou PROCER, da Universidade de São Paulo, a USP. Veja, uma universidade promovendo um estudo importantíssimo, sob a coordenação do Dr. Mário Pérez, médico e neurologista brasileiro, filho dos meus, aqui o irmão Pai vai dizendo, dos meus prezados amigos Maria Júlia e Ney Prieto Pérez, pioneiros na investigação da espiritualidade no Brasil, que tive a honra de receber no Parlamundi da LBV em Brasília, Distrito Federal, para palestrarem no Fórum Mundial Espírito e Ciência da instituição. No levantamento do PROCER, cerca de 1.000 brasileiros de todas as religiões do país foram entrevistados nesse quesito, vida após a morte, obtendo-se interessantes resultados. 51% deles acreditam muito na imortalidade, 48% acreditam muito na vida após a morte e 27% acreditam muito que os mortos podem se comunicar. Além desses números, 47% creem na reencarnação, tendo ateus e agnósticos nesse grupo de pessoas. Outras informações relevantes: 77% afirmam já ter recebido alguma intuição. 70% disseram ter tido sonhos premonitórios, pelo menos uma vez na vida. 51% sentiram presenças espirituais ou presença espiritual. 41% viram algum espírito. 31%
ouviram vozes e 30% tiveram a experiência de recordar alguma memória de vida passada. Fechar aspas. Por que eu trouxe esta página? Porque neste título o autor traz algumas pesquisas até em pontos antes que não foram lidos nesta resposta de hoje, meu irmão Djalma, traz aqui a pesquisa do Reino Unido e traz a pesquisa feita no Brasil. Então, demonstrando que a ciência já está trabalhando no tema. E como auxiliar para que haja pelo menos essa vontade de pesquisar, esse desejo perquiridor da investigação, tratando do tema. Por isso, a Legião da Boa Vontade, por exemplo, promove o Fórum Mundial Espírito e Ciência. Com esta máxima do seu propositor, o presidente pregador da religião divina, ciência e fé na trilha do equilíbrio, mostrando os avanços da ciência na união ciência e religião, o que a religião intui, diz ele, o irmão Paiva, a ciência um dia comprovará no laboratório. É o que a gente está vendo nesta pesquisa lida. Então, muitos avanços, Djalma, a gente tem tido, graças a Deus. Obrigado. A sua pergunta, a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Muito bem. A próxima questão, obrigada, Djalma, é da Jacilane dos Santos. Ela é de Feira de Santana, na Bahia. Eu tenho uma amiga que às vezes tem visões e diz que ouve vozes na cabeça dela. Eu acho que é mediunidade, mas ela acha que está desenvolvendo algum transtorno mental. Como saber diferenciar quando é mediunidade de algum transtorno? Como saber se a pessoa está criando coisas na cabeça dela? Muito obrigado, Jacilane, por sua pergunta. E a todos que estão aí nos acompanhando na Bahia de Feira de Santana, obrigado por sua audiência. Bem, só um especialista poderá dizer se há um transtorno mental. Um especialista qualificado, pode ser um neurologista, a gente falava ainda há pouco do doutor Mário Pérez, que é um neurologista, professor, pesquisador da USP, é um neurologista. Então, só um neurologista, um psiquiatra, um profissional da confiança poderá comprovar isto. Claro que há um estigma, minha irmã, de muitas pessoas achando que os dons espirituais representam para algumas pessoas algum problema de ordem psicológica, uma doença, uma patologia. A leitura que estamos fazendo do livro Os Mortos Não Morrem, na sequência, neste mesmo subtítulo, A Crença na Vida Após a Morte, o autor da obra, o escritor Paiva Neto, ele diz o seguinte, agora na página 93, abrir aspas. O doutor Mário Pérez, sobre o qual falávamos há pouco, enfatiza que esses índices, os índices que a gente viu de pessoas que acreditam na vida após a morte, na comunicação com o mundo espiritual, em reencarnação. Ele diz assim, esses índices são muito maiores do que a taxa de prevalência de esquizofrenia na população brasileira, tanto na população brasileira quanto mundial. E a esquizofrenia, minha estimada irmã, é uma doença mental crônica que afeta a capacidade da pessoa de pensar, de sentir e de agir de uma maneira clara, um comportamento claro. E esse índice na população brasileira e mundial é de 0,5%. Aí o autor, o escritor Paiva Neto, prossegue. Portanto, a sensitividade não está associada a uma patologia ou a um transtorno mental. Em entrevista ao programa Conexão Jesus, o Ecumenismo Divino, da Super Rede Boa Vontade, de comunicação, rádio, TV, internet e publicações, ele, o Dr. Mário Pérez, explicou os dados obtidos. Diz o Dr. Mário, essa deve ser uma experiência humana que acontece no contexto da normalidade. Portanto, essa crença nos valores espirituais, a comunicação com o mundo espiritual. E prossegue o Dr. Mário Pérez. As pessoas guiam-se pelas suas intuições. Talvez tenham uma sensação ou um sentimento diferente. E colocam isso na denominação da percepção, usando essa habilidade para tomar decisões. Olha a importância da intuição. Pedimos ao nosso anjo da guarda que nos intua, como o irmão Paiva Neto sempre nos lembra, para tomarmos as melhores decisões. E o Dr. Mário Pérez coloca, independentemente de serem religiosas ou não, existem critérios e questões que são colocadas para diferenciar um fenômeno visual ou auditivo relacionado a um surto psicótico
ou esquizofrênico, de uma experiência religiosa e espiritual, de um contexto de normalidade. Então, há mecanismos científicos para diferenciar. Então, o jeito é buscar a ajuda médica, mas não podemos atribuir um dom divino a uma questão de doença mental. Mas é importante sempre a busca de um profissional qualificado para chegarmos à conclusão. Mas também nunca abrimos mão de buscarmos ajuda religiosa, para que nos auxilie a identificar se estamos com um dom mediúnico mais aflorado e que precisa dessa educação mediúnica, sobre a qual o fundador do Templo da Boa Vontade diz: é preciso evangelizar e apocaliptizar a humanidade médium. Por isso, domingo, por exemplo, agora, teremos a reunião em homenagem ao Anjo da Guarda, que fala sobre essa nossa conexão com o mundo espiritual, para justamente fazermos essa educação, darmos passos decisivos na educação mediúnica. Para outras informações, mande a sua mensagem para o 99603-1330, 99603-1330, código de área 11, e você recebe o link para às 10 horas da manhã, neste domingo, participar desta importante reunião. Muito obrigado, minha irmã, por sua pergunta. A religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Jacilane dos Santos e a todos de Feira de Santana. Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Responde tudo o que você gostaria de saber sobre as principais questões humanas e espirituais. Aqui, na Super Rede Boa Vontade de Rádio.